Senhores, senhoras, sejam bem-vindos, caros alunos. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos aí entrar na nossa quinta aula, né? Salvo engano aqui do professor, mas estamos na quinta. Terminamos a aula anterior falando sobre ética, extremamente importante, ética. Lembrando que ela faz parte do conjunto básico para você iniciar qualquer tipo de negociação, ok? Não adianta entrar nisso achando que, eu vou enrolar fulano. Pode enrolar uma vez, mas não vai conseguir duas. Lembre-se disso. Extremamente importante, tá? Se tiverem dúvidas, estão assistindo essa aula aqui, voltem na aula anterior, assistam novamente, vejam a importância da ética dentro desse contexto todo. Tá bom? Ok, gente, então vamos iniciar hoje com o universo empresarial. Vamos falar das negociações aí no universo empresarial, né? Vamos entrar agora no mundo dos negócios, onde negociar é um meio de sobrevivência, tá, gente? É assim, a empresa, se não negociar, não tem como sobreviver. Normalmente as empresas buscam um norte a seguir. Negociação, apesar de ser de grande importância por muitas vezes, é feita de forma amadora, resultando em resultados, esquisito, né? Resultando em resultados bem pequenininhos, né? Em uma finalização ruim, vamos chamar assim. Na verdade, se utilizassem técnicas corretas, como estamos demonstrando desde o início do curso aqui para vocês, certamente teriam muito mais a ganhar. Separar pessoas da negociação, verificar qual é o interesse principal, deixar o orgulho, a vaidade de lado e sempre buscar opções de ganhos mútuos através de objetivos bem definidos. É o que nós estamos falando desde o começo. É isso que melhoraria essas negociações no meio empresarial. Infelizmente, eles não fazem. Não todos, né? Os que fazem estão se dando bem. São algumas das atitudes que deveriam ser tomadas e que normalmente não são. Por que eu digo que não são, tá, gente? As empresas normalmente têm assim. Grande parte das empresas no nosso país são empresas familiares. Empresas, às vezes, constituídas pelos avós, pelos pais, pelos pelos antecessores aí familiares que tiveram grandes resultados e depois são administrados pelos filhos, pelos netos, se sobreviver a tanto. E por serem aí familiares, isso é uma crítica construtiva, tá, empresário familiar? Vocês têm a empresa, todos os que são empresários familiares, né, eles têm a empresa como sendo uma parte da família deles. Então eles não passam essa empresa para uma profissionalização. Eles deixam a empresa ainda amadora. Então eles deixam essa empresa do jeito que eu falei ali para vocês, né? Não vamos nos preocupar muito com isso não. Manda lá o coitado do funcionário da contabilidade para ir negociar o contrato, né? O coitado nem sabe o que está acontecendo lá, né? Ele vai ver um contrato, para ele está tudo certo, né? Então, quer dizer, essa forma amadora, às vezes, ela é pela própria cultura da empresa, porque é uma cultura familiar. E, às vezes, mesmo as não familiares, até pelo seu grande porte, pelos seus níveis hierárquicos, né? Quer dizer, você tem muitos chefes para pouco índio, né? E aí a falta de vontade de trabalhar no meio desse campo todo aí vai sobrar para coitadinho do funcionário lá tentar negociar. Ou então um gerente, um supervisor, e às vezes nem da área é. Então as pessoas, infelizmente, as empresas no Brasil, elas são muito amadoras quando se fala de negociar, né? É muito complicado. Então, quando você fala de negociação numa empresa, as pessoas deveriam tomar isso como uma coisa bem mais forte, né? E as empresas familiares, as pessoas têm que entender o seguinte: está na hora de profissionalizar a empresa. A empresa é pequena, média, grande, não importa. O que você tem que ver, a empresa não faz parte da sua família. Eu sei que você deu sangue, que você deu lá a sua vida, que você perdeu todos os anos para fazer a empresa. Perfeito, olha, louvável, que Deus te ajude, que continue fazendo e continue dando certo. Mas na hora de negociar, saia de trás da mesa e vá você negociar. Ou então tenha pessoas capazes para fazer isso, que façam tudo isso que nós estamos falando desde a primeira aula, senão não vai resolver. E grande parte das empresas não faz, gente, não faz. Por incrível que pareça, não faz. Então não faz.
Eu posso falar para vocês que de clientes meus aqui, muito pouco tem capacidade para fazer uma coisa dessa. E aí você pega de empresas que eu já trabalhei na minha vida, poucas tinham essa habilidade ou tinham pessoas capazes para fazer isso. E é uma coisa muito importante para as empresas. Por quê? Porque você vai negociar com fornecedores, você vai negociar com, sabe, com os trabalhadores, você vai negociar com os sindicatos, você vai negociar com fornecedores de matéria-prima, um negócio muito complicado, né? Então, quer dizer, tudo é negociação. E aí você coloca sempre amadores para fazer isso e não dá certo. Ponham pessoas com competência para fazer isso. Acorde, gente, já passou do tempo de ser tão amador desse jeito. Tá? As empresas começam a entender essa importância por algumas razões óbvias. O universo empresarial não se resume a uma única negociação entre duas partes. Pensem em uma empresa qualquer. Quantas áreas de conflito podemos pensar em poucos minutos? Pensando internamente, conflito entre setores, dentro dos setores, conflitos salariais, conflitos pessoais, conflitos e mais conflitos. Temos muitas partes que dependem de bons resultados provindos de negociações. Temos grupos e subgrupos que necessitam que ao menos seus interesses básicos sejam satisfeitos. Para tanto, conhecê-los é de suma importância. Buscar fatos, vencer resistências, formular estratégias, reformular quando necessário, utilizar-se de barganha se possível for, pensar no ganho coletivo para se chegar a um acordo, sabendo que terá que ser mantido após acordado. Gente, uma empresa é um caldeirão de confusões e de conflitos, gente. E normalmente as pessoas tendem a não ver isso, principalmente os donos, os gestores, os diretores não conseguem ver isso. O que uma empresa é, gente? Ela é formada por vários setores, não é? Então você tem lá contabilidade, recursos humanos, departamento pessoal, você tem a linha produtiva, A, B, C, D, E, sei lá, né? Você tem a parte financeira, a parte contábil, você tem todo um emaranhado de coisas, né? De setores. Cada setor, ele se acha a parte mais importante da empresa. É isso que os empresários não entendem. Aí você pega lá o setor de, sei lá, de contabilidade, por exemplo, financeiro, vamos falar do financeiro. Setor financeiro, ele se acha a última bolacha. Eu sou o cara. Sem um setor financeiro, essa empresa fale. Então, o supervisor tem o setor dele como sendo dele, os funcionários dele, por seguirem o seu exemplo, porque o líder sempre passa por exemplo as coisas, né? Todos os funcionários dele se acham também os caras, né? Aí o que acontece? O setor financeiro não se dá com recursos humanos, porque o recurso humano gasta muito. Recursos humanos quer treinar as pessoas, quer melhorar a vida das pessoas, o recrutamento é uma coisa cara, né? Folha de pagamento, nossa, a senhora gasta dinheiro pra caramba, né? Então o financeiro acha que o recursos humanos é um câncer, então ele quer tirar os recursos humanos de lá. Os recursos humanos, por sua vez, ele acha que ele é essencial. Por quê? Porque ele mantém a empresa nos trilhos, ele conversa com todo mundo, não deixa sair guerra dentro das empresas, né? Não emite lá e consegue evitar greves, ele consegue fazer um recrutamento, trazer a pessoa certa para o lugar certo, ele faz lá a política salarial, quer dizer, todo mundo depende dos recursos humanos. Os recursos humanos também, ele se acha a última bolacha, só os caras. Estou dando 2 exemplos para vocês. Então são microempresas criadas dentro de uma empresa. Aí você tem lá o recursos humanos, que é uma empresa 1, o financeiro é a empresa 2 e assim vai. Cada setor se acha e acha que ele é uma empresa. O que acontece entre eles? Um conflito infernal. Isso é todo dia, todo dia. E aí os empresários fazem de conta que isso não acontece, isso é normal, deixa pra lá, não tô nem aí. Gente, é só dinheiro que perde, é só dinheiro. Por quê? Porque as relações internas, eu só tô dando esse exemplo para vocês, tá? Deveriam ser negociados, conversados, né? Deveria sentar todo mundo, vamos ver onde estão os conflitos, vamos resolver os conflitos. Por muitas vezes eu sou chamado em empresas, às vezes, para resolver esse tipo de caso, para descobrir onde é que está a chave do problema. E normalmente, 99% das vezes, eu descubro que o problema está na liderança. É a liderança que é o problema. E aí você tem que treinar a liderança para eliminar o problema. Mas para que chegar ao ponto de quase implodir a empresa? Então trabalhem nisso. Né? Sejam proativos, não deixe os relacionamentos explodirem.
Né? Ah, mas isso não acontece, gente, acontece. Eu falo para vocês que acontece. Sabe, você quer ver uma outra coisa que acontece nas empresas? Pra caramba, isso é até uma informação extra e que as pessoas não percebem, é o maldito do assédio moral. Isso acontece direto dentro das empresas, as empresas não estão nem aí. Principalmente em tempos de insanidade que nós estamos vivendo, você vê o assédio moral crescendo, 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 cada dia crescendo mais. E aí gera-se o que com assédio moral? Problemas psicológicos, não é frescura não, tá gente? Já existe uma tendência a problemas psicológicos assim, né, enormes dentro dos seres humanos como um todo. E aí você começa a assediar moralmente nessas pessoas, essas pessoas vão ficando doidas. Isso vai gerar o quê? Processo trabalhista depois vai gerar o quê? Vai gerar custos maiores para a empresa. Por quê? Porque ela não sabe, às vezes, trabalhar com um líder, negociar, sabe? E intervir nesse tipo de situação. Então a não negociação causa prejuízos enormes. As empresas estão acordando agora, mas aqui no nosso país, infelizmente, ainda vai levar um certo tempo para acordar, né? Porque aqui, para ter um ataque cardíaco, vai levar, assim, pelo menos uns 8, 10 dias para sentir. Então você imagina para as empresas chegarem a esse ponto, né? Uma hora, com certeza, vai dar certo. Eu sou um esperançoso de natureza, então acredito que vai funcionar. Talvez esse nicho de mercado eu perca, né? Mas faz parte do show. E tomara que dê tudo certo. Então, este é apenas um dos exemplos aí que nós podemos, né, que pode ser conduzido por negociação. Cada situação requer um exame de como será conduzido. Mas uma coisa é certa, todo empresário ou mesmo empregado deve saber como negociar, tá, gente? Uma habilidade imprescindível nos dias atuais. Lembrando que negociar não é vencer, a busca do êxito contínuo é muito mais adequada, ou seja, vamos manter o relacionamento e vamos trabalhando sobre isso. Utilizar-se de qualquer meio para vencer normalmente traz resultados desastrosos no tempo. Aí nós estamos falando da ética, lembra? Alguns autores denominam como negociação destrutiva as que são conduzidas de forma a uma parte ganhar às custas da outra. Também o conceito de negociação integrativa, que se caracteriza por todos ganharem no processo negociado. Então nós temos aqui a negociação distributiva, né, que é a distributiva, e nós temos a integrativa. Melhor a integrativa, tá, gente? Cada situação requer uma forma de ser conduzida, né? Talvez iniciar as negociações por problemas mais simples seja o ideal na situação, ou talvez colocar na negociação desde o início os problemas maiores e de maior complexidade seja o que fazer. Aqui nós já estamos conduzindo para a negociação, né, tá, gente? Cada situação requer uma habilidade sua, uma forma de conduzir essa negociação de alguma forma. Então, às vezes, dependendo do fato concreto, vamos colocar os problemas mais simples, já que a encrenca é pesada, vamos colocar os mais simples primeiro para a gente até chegar no pesado. Ou, às vezes, já vamos no impacto mesmo, já vamos colocar o mais pesado aqui, os mais simples, por eliminação a gente tira depois. Então depende muito da situação do fato concreto, o que você achar depois daquela análise que é interessante. Se é interessante já meter o louco, né, como dizem a molecada, já pegar o mais pesado e já começar, ou vamos começar mais suave e aí nós vamos chegando até o maior. Depende muito da situação, tá? Aí cabe a cada um de vocês estar analisando qual a situação e o que seria melhor estar fazendo. Isso pensando na reação que você está lidando com pessoa. Às vezes você já meteu o problema grandão, essa pessoa pode ter uma reação violenta, lembre-se disso, né? Mas tudo isso depois daquela primeira análise, daquelas análises que vocês vão fazer das informações, vocês vão ter base para saber se entra com um problema menor ou com o maior, tá bom? O importante mesmo é saber quais as consequências se a negociação falhar. Né? Isso você já tem que ter lá, lembra? O plano A, o plano B, o plano C, né? Então, quais as consequências se a negociação falhar? Nessa hora, pensar qual a melhor forma de negociar é importantíssimo. Temos que analisar, não havendo um acordo, o que é que vai acontecer? Quais serão as reações da parte contrária? O que vai acontecer com a parte contrária? Vai ficar bravo, vai pular, vai sair voando, vai querer me matar? Quais os reais objetivos e, se não atingi-los, quais as consequências? Ok? Tudo isso vocês gravam aí, coloquem num caderninho e coloquem. Essa
É bem importante esse tipo de pensamento antes que a coisa exploda. Qual é a importância da parte contrária em seu negócio? Existem possibilidades de troca, barganha? Eu posso negociar nesse sentido? Eu abro mão disso, dou aquilo para você, você me dá outra coisa, está tudo certo? Nessa hora, a criatividade entra em cena. Soluções fora da mesa de negociações aumentam e muito o êxito das mesmas. Gente, parece óbvio, mas não é. As pessoas entram numa negociação e elas não têm a mínima noção do que eles estão fazendo ali. Isso é normal nas empresas, por incrível que pareça, é normal. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo ali. Eles jamais pensaram que não vai fechar o acordo. E outra pergunta, se não fechar, o que vai acontecer? Tá, qual vai ser a reação da empresa que eu trabalho ou da outra parte? Se não fechar esse acordo, o que vai acontecer? Por exemplo, matéria-prima. Tá, se eu não fechei o acordo da matéria-prima, como a minha produção vai trabalhar? Que produtos eu tenho para entregar? Se eu não entregar, quais as consequências? Eu vou perder o meu cliente? Olha, eu estou dando um exemplo para vocês, mas vocês podem colocar isso em qualquer parte da cadeia produtiva aí da empresa. Né? Você tem um fato gerador aqui, né? Eu estou falando igual tributarista, né? Mas é verdade. Esse fato que gerou essa confusão, ele está dentro, ele vai estar relacionado a uma série de consequências e essas consequências têm que ser pensadas. E as pessoas não pensam, não pensam. Entram na maldita da negociação sem saber absolutamente nada. Não puxa informações, não sabe as consequências, não sabe com quem está lidando, não sabe quem vai vir para a reunião, não sabe quem é que vai negociar com eles, o que está sendo negociado, quais as consequências, não sabe nada. Não sabe nada. E aí você quer ganhar a negociação. Nossa, eu sou o super, né? É o super idiota. Então tem as coisas na sua mão. Tem as coisas na sua mão. Faça o planejamento, nós estamos falando isso desde a primeira aula. Planeje, analise, tenha informações. Só vá para uma negociação se você estiver com isso completo. Senão você não vá. Porque não tem como você ganhar um negócio desse. Você vai lá e vai achando que o mundo é o mundo. Não é. Sabe, só se você der muita sorte, que o outro estiver dormindo, né? Porque, caso contrário, você perdeu. Então, acordem, gente. Pensamos na empresa até aqui dentro de nossas fronteiras, mas e um mundo globalizado, gente? Negociar com o exterior é muito importante. Negociações internacionais, nome bonito, né? Mas que isso, um assunto bem importante para as empresas. Né? Apenas algumas considerações sobre o assunto. Quando a negociação é internacional, deve-se levar em consideração alguns aspectos relevantes, tais como aspectos culturais, preparação dos recursos humanos para lidar com essa situação e o capital para essa empreitada. Vantagem competitiva, abertura de novos mercados consumidores, inovação e principalmente a criatividade devem ser as metas. Gente, vivemos em um mundo hoje onde a Bolsa de Valores de, sei lá onde, de um país aí que você nunca ouviu falar quase, né? Ela quebrou por algum motivo, não subiu, ou uma empresa lá que fazia sei lá o quê, tinha lá no mercado de ações as suas ações e as ações quebraram, todas as bolsas do mundo sofrem reflexos, né? Então nós estamos num mundo hoje interligado, diferente de antigamente, né? Nós nem sabíamos o que era Bolsa de Valores, né? Pregões de Nova York, o que que eu tenho com isso? Não tem nada com isso. Tem, tudo influencia na sua vida hoje, tudo influencia. E para as empresas, muito, né? O que que nós temos hoje? Grandes empresas exportadoras no nosso país, né? Então você tem acordos internacionais que você tem que fazer, são negociações internacionais. Então, por exemplo, eu sou sei lá, um cara do agronegócio, eu estou exportando aqui toneladas e toneladas de soja para um país, né? Fora das nossas fronteiras, e eu tenho que ter um acordo com a empresa que está recebendo isso no outro país, né? Então, quer dizer, eu estou vendendo minha soja, estou vendendo para alguém lá, né? Ou para o país tem que ter uma empresa, um receptor lá disso. E nós temos que ter um acordo firmado. Num determinado momento houve um conflito aí, sei lá por que razão. Vou dar um outro exemplo para vocês, que já aconteceu várias vezes no nosso país. A carne nossa foi rejeitada por um país asiático, por exemplo.
Ah, porque ele alega que aqui teve a doença X. Né? Até os nossos pecuaristas mostrarem que não houve isso, leva um certo tempo. Então vamos ter que sentar numa mesa de negociações, vamos conversar sobre isso e ver como é que nós vamos resolver para que o fluxo comece a andar novamente. É de grande importância hoje, gente. E aí eu estou falando de grandes empresários, mas tem os pequenininhos também, sabe? Eu vou dar exemplo, às vezes tem aquela Dona Maria, um nome fictício, né? A Dona Maria lá de Manaus, que ela faz um artesanato lá com, sei lá, com um capim, não sei que capim, mas um capim, e fica um negócio fantástico. Aí através de uma ONG ou através de um assessoramento aí até gratuito, ela consegue exportar isso para grandes lojas americanas, por exemplo. Então, quer dizer, vai ter que existir um acordo aí, né, entre a Dona Maria e quem está recebendo lá. Pode existir um conflito, a produção da Dona Maria pode não ser o suficiente para atender a demanda lá. Então, quer dizer, tudo isso provém de acordos. E aí, como é que nós vamos resolver isso? A Dona Maria vai falar para eles, eu não estou nem aí, bicho, eu produzo 10, vai ser 10, eu sei que se vire. Não é assim, ela pode perder a venda lá, não é? Então, quer dizer, tudo na vida é acordo, é você fazer uma negociação. Então, essa negociação, vamos ter que sentar para conversar. Então, é de extrema importância. As empresas têm que ter isso com o seu maior afinco e elas não têm. Infelizmente, não têm. Salvo grandes exceções, mas é muito difícil ter empresas que tenham só departamentos para isso. Para negociar contratos, negociar venda, negociar compra, negociar relações externas ou internas. E deveria ter, mas não tem. Tá? Ah, professor, por que é assim? Não sei. Não sei. Infelizmente, as nossas empresas, elas têm ainda muito que aprender nesse sentido. As empresas brasileiras são muito amadoras nesse sentido. Diferente, por exemplo, das empresas asiáticas. Né? Os asiáticos, para negociação, é assim, eles são terríveis, né? Porque eles são muito bons nisso. Primeiro que você não sabe o que ele está pensando. Ele não tem nenhuma expressão corporal que você possa saber se ele está chateado, brabo ou não. Né? E isso já é uma tática deles, eles são muito bons nisso. E eles são muito bem preparados, né? Eles estudam tudo que tem que estudar antes de vir fazer uma negociação ou de nos receber lá por alguma razão por uma negociação. Então é muito difícil negociar com eles, porque eles são muito bons nisso. Agora as brasileiras não, elas estão gatinhando nisso ainda, né? Então vai levar um bom tempo para que as empresas brasileiras consigam entender a vantagem de ter um negociador eficaz dentro das suas linhas, nas suas trincheiras aí, para conseguir sobrepujar, talvez, aí e ganhar um mercado melhor para se trabalhar. Mas o empresário brasileiro é um leão, gente, sabe? Vencer nesse país, apesar de todas as adversidades, né? Eu tenho que dar a mão palmatória e admirar cada dia mais os empresários brasileiros. Está aqui o meu sincero abraço a vocês e o meu respeito por vocês, porque olha, ser empresário nesse país não é fácil. Você tem que ser uma pessoa de muita garra, de ter muita vontade, gostar muito do que faz. É extraordinário o que os empresários brasileiros fazem. Então, fica aqui meus parabéns registrados, tá bom? Gente, vamos lá partir para um pouquinho mais de negociação, então. Negociação quase sempre provém de um conflito, foi o que nós falamos lá atrás, não foi? Então vamos detalhar um pouco esse assunto. Muitos são os significados se você os procurar aí no dicionário, mas o mais importante é que você irá encará-lo de forma construtiva ou destrutiva. Você pode falar conflito, aí está escrito, tem um monte de gente que define conflito de todas as formas, né? Mas você vai encarar esse conflito de que forma? Né? Você acha que vai ser construtivo para você, para sua empresa, para a sua vida? Ou destrutivo? Depende, né? Aí você tem que saber do jeito que você quer encarar. Se você encarar como destrutivo, com toda certeza vai ter vários problemas, né? Mas como construtivo, você vai aprender muito e vai se desenvolver. Por muitas vezes os conflitos não podem ser evitados, como a grande maioria gostaria, né? Assim temos que minimizar seus efeitos,
fazendo deles algo construtivo. Sempre. Vamos procurar o lado melhor dessa história para a gente conseguir ganhar com isso. Todo problema exige uma solução e com ela adquire-se aí aprendizado, enriquece demais e qualquer nível de negociação ou o próprio negociador. Todas as negociações partem de um pressuposto de que houve um conflito anterior que deu causa. Conflitos dos mais variados possíveis. Uma empresa, por exemplo, detém inúmeros conflitos dentre os seus subsistemas, tais como conflitos não são exclusivos das empresas, esses conflitos não são. Grupos e subgrupos conseguem em pouco tempo motivos para conflitos. O que eu falo, gente, não é especificamente da empresa, mas acontece direto. Como é que eu vou explicar para vocês? Vou dar um exemplo simples aqui do dia a dia, tá? Virei sócio do Clube X. Esses clubes que você frequenta aos finais de semana, vai jogar uma bolinha, vai jogar um tênis, vai jogar um snook, sei lá, você vai com a família, as crianças na piscina, aquela coisa, né? Aquele clube recreativo. Por algum tempo o clube, nossa, fantástico para você, né? Você adorou, sua esposa adorou, suas crianças, então aí se fala. Piscina, tem salva-vida, quando a criança enche lá de água, salva-vida, tira a água da criança, olha, é fantástico, né? Excepcional. Isso dura quanto tempo, gente? Até que as coisas comecem a ficar meio no cotidiano. Aí você já vai conhecendo fulano, ciclano. Num primeiro momento, nossa, amizades muito boas, vamos tomar aqui uma cervejinha, um whisky, vamos comer um salgadinho, ou vamos ficar aqui falando da alta sociedade, ou sei lá o que, né? Depende do clube, depende da situação, depende de tudo. Mas esses conflitos vão surgir. Normalmente eles surgem do nada. Às vezes uma pessoa que falou uma coisinha errada, ou às vezes um outro que falou alguma coisa que não deu certo, ou você ficou bravo com o dono do bar porque não fez o que você queria, ou do restaurante porque te serviu uma comida que não estava certa, ou porque houve uma cobrança errada do clube em relação a você, ou seja, qualquer coisa. Vai gerar conflito. E aí vira aquela confusão do inferno. Então isso foi um exemplo simples, mas para demonstrar para você que não é um problema de empresa, só esse negócio de ter brigas entre grupos e subgrupos. Isso acontece em todo lugar, todo lugar. Eu falei clube, mas vocês podem falar qualquer coisa. Até na igreja eu já vi isso, tá, gente? Então as pessoas vão na igreja todo dia, daqui a pouco tá um brigando com o outro. Então que raio de fé é essa? Você vai lá na casa de Deus para arrumar confusão com o vizinho no banco, né? Ou na cadeira, ou sei lá o quê? Então não tem por que ficar bravo com as coisas, mas isso é inerente ao ser humano, ele acaba arrumando confusão. Não tem jeito. O ser humano adora um conflito. E aí dos conflitos surge a necessidade de você ter que fazer algum acordo, de minimizar isso de alguma forma. Então, acontece, professor? Acontece. E muito. Necessidades diferentes, personalidades diferentes, né? Diferença de informações, tudo pode ser motivo. Nas empresas sempre a culpa é lançada em diferentes personalidades. Isso aí é coisa de RH, tá? Eu passei 30 anos lá, eu falo para você. Os psicólogos que têm o RH, eles sempre falam isso. Isso é culpa, porque eles têm personalidades diferentes. Não é personalidade nada, é pau mesmo, isso é do ser humano, não tem jeito, né? Pode até ser de personalidade, mas não é especificamente por isso. Às vezes isso está envolvido com tudo. Com inveja, com querer o poder, com qualquer coisa, né? Isso é do ser humano. Os envolvidos dizem ter que trabalhar ao lado de indesejáveis, né? Nas empresas tem muito disso, né? Eles falam assim, não gosto de trabalhar junto com fulano. Fulano é insuportável, por isso que está esse pau aqui. Não é assim, não. É porque não se dão bem mesmo e porque o conflito foi instaurado. Situação, às vezes, demandada pela utilização de equipamentos em comum, por exemplo, sabe? Uma coisa que pode dar guerra numa empresa é os dois estarem usando o mesmo computador por algum motivo. Pronto, já é motivo de arrumar encrenca, tá? Por vezes, a mesma informação é de conhecimento de todos, mas cada um analisa de forma diferente, seguindo pontos de vista completamente distantes, tá, gente? Acontece, você escuta o que quer escutar e não o que está sendo dito. É a famosa audição seletiva. O que dizer? Nós, seres racionais, somos complicados ao extremo, né? Por vezes, os envolvidos tendem à hostilidade, chegando à ruptura dos relacionamentos.
desviam energias para o lugar desnecessário, enquanto o que deveria ser resolvido fica sem solução. Então nós, seres humanos, bichinhos complicados, né? Nós arrumamos confusão em todo lugar que nós vamos. Ah, eu tenho personalidade forte, não é assim que algumas pessoas falam? Não tenho personalidade. Às vezes as pessoas têm uma opinião forte e a outra não gosta de escutar a opinião forte desse porque ela é suave, ela é de Deus, né? Uma pessoa tranquila, sossegada, o mundo não pode ser assim, você é muito bruto, né? Acontece. Pronto, encrenca, né? Então tem muito disso, sabe, gente? Então, às vezes, eu vejo quando eu estou em alguma audiência ou alguma coisa assim, aí você vê, entra um advogado e fala assim, então, eu posso falar, né? Porque não sei. O juiz nem lembra que ele está ali, pronto, gerou confusão, o advogado acha que ele não fez, mas não é, o advogado nem se colocou para ser atendido. Aí, enquanto isso, chegou outro e fala assim, então, excelência, pela ordem, quero falar aqui com o senhor, vamos resolver esse negócio, pronto, aí para, todo mundo fica, nossa, o que aconteceu? É assim, né? Então, as pessoas são diferentes? São. Mas os conflitos, nossa, são gerados de todos os lugares que vocês possam imaginar. Né? Ah, mas professor, como nós vamos dar um jeito nisso? Difícil, sabe, gente? É nós tentarmos minimizar esses conflitos e esses ataques, ou mesmo defesas dentro desse contexto todo, né? Ainda salientando do lado ruim dos conflitos, observa-se que cada grupo distorce o fluxo de informações, ficando próximos apenas de quem fala o que eles desejam ouvir. Gente, é muito interessante isso. Isso acontece nas empresas, isso acontece na sua casa, isso acontece hoje nas redes sociais. Você pode ver, às vezes você está na rede social, você tem uma opinião formada sobre um assunto. Aí tem várias pessoas na sua rede social que não têm a mesma opinião que você sobre o assunto. Você vai lá e deleta as pessoas. Não quero ouvir essa opinião. Eu só quero ouvir quem pensa como eu. Esquece, gente. Uma empresa, ela é formada, como a vida da gente é formada, por uma união de inteligências. O que é uma união de inteligências? É você ter várias pessoas inteligentes trabalhando em várias opções, segundo os pontos de vista e segundo experiências diferentes. Então é isso que faz uma empresa ficar grande, como isso faz um relacionamento melhorar, como isso faz tudo ser diferente. Se eu contrato, eu dono de uma empresa, eu contrato 20 pessoas para trabalhar comigo, 20 pessoas que pensam como eu, do que isso vai me adiantar? De nada. Para eu falar assim, não, aquilo é verde, eles falam assim, oh, legal, é tudo verde. Não vai adiantar, minha empresa não vai sair do lugar. Eu tenho que contratar gente que acha que o preto é legal, que o vermelho é legal, que o azul é legal. Por quê? Porque essa diferença toda faz com que a empresa suba, melhore. É como os casais são, na sua grande maioria, são diferentes, né? Então uma parte complementa a outra. O que tem essa aqui de tímida tem a outra de não tímido, né? E as coisas vão se complementando, é assim que tem que funcionar. Mas vai gerar conflito? Vai, mas tem que solucionar, vamos solucionando, é assim que funciona. Então as pessoas hoje acham que nada faz, né? A informação eu só quero escutar o que eu desejo. Eu só vou falar para pessoas que querem escutar o que eu tenho para falar. Por quê? Porque até mesmo em redes sociais, isso é muito comum, as pessoas acham que ela faz parte de um universo muito importante, né? Aquelas pessoas que estão conversando com você não sabe nem se são pessoas, se estão ali realmente, se realmente pensam como você, e você está lá, no mundo fantástico da carochinha, né? Achando que a sua opinião vale muita coisa no universo. O que eu vou fazer, né? Parem com isso, gente. Escutem informações diferentes, analise os lados sempre diferentes. É assim que funciona a vida, né? Eu nem sempre vou estar certo, mas também nem sempre vou estar errado. Então você tem que escutar o outro lado para você saber quem é que está certo, quem é que está errado. Analisem fatos e não historinhas, tá? Sempre isso. Fatos, fatos. Fatos são documentos, coisas que aconteceu, sites confiáveis, é assim, né? Você vai lá e analise fatos e não história. Que você recebeu lá no Zap que fulano fez isso. Pô, mas eu odeio fulano. Você sabe se o fulano fez mesmo? Vai lá verificar antes de você ficar odiando fulano.
Vai lá ver se realmente o fulano fez isso. Né? Se tem um documento comprovando, se existe uma reportagem confiável, né? Mostrando fotos, documentos, é isso que mostra. Eu sou um advogado, gente, então se você não tem prova, como é que você pode falar alguma coisa? Depois você fica chateado que as pessoas ficam magoadas com você, que você gerou conflito. Então pare com isso, tá, gente? Então, e na empresa é assim também, distorce muito essas informações, né? Por quê? A informação vem, eu escuto o que é interessante para mim, o resto eu jogo fora. Este contexto tudo leva a uma tomada de decisões errôneas, quase sempre. Mas nem tudo são dores quando nós falamos dos conflitos, tá, gente? Conflitos geram esclarecimentos. Por quê? Houve conflito, nós vamos ter que resolver, vai ter que esclarecer alguma coisa. E delas a solução, por muitas vezes, alcançados com muita criatividade. As soluções para os conflitos, na sua grande maioria, elas são criativas e são muito boas. Isso cresce todo mundo, o negociador e todos que fizeram parte, né? Líderes geram confiança em suas equipes, fazendo com que cada um obtenha um grande desenvolvimento, tá, gente? Líderes, quando nós falamos de negociação, líder tem que ser um grande negociador. Se ele não for um grande negociador, não funciona, tá? Líder, ele é essencial para qualquer empresa. Então, você que está me escutando, que é líder, ou foi colocado no líder e você não sabe ser líder, vai aprender a ser líder, tá? Aprenda. Eu vou ter um curso muito... Eu sempre fiz isso para empresas diretamente, eu nunca montei um para a internet, mas eu vou deixar um curso para vocês aí em breve de liderança. Mas desenvolvam a liderança, porque senão vocês só vão arrumar confusão, tá bom? Empresa é um negócio complicado. Nos conflitos sempre vamos observar alguns elementos típicos, aqueles que buscam a solução, como também aqueles que ajudam a solucioná-lo. E finalizando, sempre temos aquele outro que analisa tudo. Sempre vai ter um que analisa tudo, tá? No primeiro caso, a solução é a meta, ou seja, aquele que busca a solução. É o que tem as ideias, usa a criatividade, está motivado. Este é o elemento de ação, é o cara de ação. O segundo caso, que ajuda a solucionar, é aquele que está à disposição para ajudar sempre. Benefício a todos é a sua meta, ou seja, ele está lá. Se precisar de mim, eu estou aqui, me chama, estou aqui para ajudar. Já o terceiro elemento tem a lógica como seu guia mestre, se baseia em fatos. Tudo tem que estar correto, pessoas, sentimentos não são levados em conta. Importante é a ordem da situação. Aquele que analisa tudo, ele quer ordem na bagunça. Ele vai colocar todo mundo na ordem aí. Todos possuem um pouco de cada característica, mas sempre haverá uma tendência para um dos três elementos. Cada um de vocês que está aqui me escutando hoje, pode ser que vocês tenham aí sejam aquele que busca a solução, aquele que ajuda ou aquele que analisa tudo e quer colocar ordem na bagunça. Então eu pergunto, qual deles é você? Né? Talvez você tenha um pouquinho de cada um, tá? Mas dependendo da situação, vamos tentar resolver as coisas em vez de ficar enrolando, tá bom? Então vamos lá, finalizar isso para nós finalizarmos essa aula também. Neste momento, cabe ressaltar que os conflitos são partes de nossas vidas. No decorrer do tempo, pensadores das mais variadas escolas debatem sobre assuntos conflituosos. Existem os que acham o conflito ruim, existem os que tendem a remediá-lo sempre, aquele que quer sempre remediar, e os que reconhecem a existência e lutam para sanar os conflitos que surgem, ou administrá-los da melhor forma possível, né? Temos uma teoria clássica que acredita que o conflito pode ser extinto mediante a participação de todos os envolvidos. Se após a solução encontrada ainda existir a culpa, será das regras ou das pessoas. Assim, as regras são refeitas e as posturas extirpadas. Aqui nós vamos começar a falar um pouco de teorias, tá? Essa é a primeira teoria, que é a teoria clássica. Ela acredita que todo conflito pode ser resolvido. Né? Nós vamos falar outras teorias, mas essa teoria ela fala não, todos podem ser resolvidos, contanto que todo mundo participe dessa solução, né? Se depois da solução ainda existir alguma coisa ruim aqui, nós vamos analisar se foram as regras ruins ou se foram as pessoas. Se foram as regras, nós vamos refazer as regras. Se não foi as regras, nós vamos pegar as pessoas e vamos tirar as pessoas do negócio. É uma teoria clássica, mas é uma teoria radical, né? Tudo bem, todo mundo participa, todo mundo tenta achar uma solução, mas em contrapartida, se não achar, nós vamos dar um jeito aqui. Nós vamos dar uma solução para isso. Mas é difícil. Conflito, gente, por mais que as pessoas falem que é ruim,
Eu não consigo ver um conflito como ruim. Tá? Então, alguns pensadores falam que é ruim, outros falam que vamos remediar e outros falam que vamos saná-lo. Eu vou mais para o saná-lo. Por quê? Se você pegar um conflito e achar ele ruim, você já não vai querer resolver. Você não vai querer resolver, vai ficar lá enrolado. Vai ficar enrolado, vai virar aquela bola de neve, vai explodir. Não vai fazer. Para você remediar, você está remediando só. O problema continua lá, não vai resolver também. Então vamos partir para o saná-lo. Vamos embora, vamos ver qual é o conflito e vamos resolver. Não, o que é que está errado? Aí nós vamos lá nas primeiras aulas. O que está errado, o que eu quero, o que o outro quer. Pega as informações, analisa, traça uma estratégia e vamos tentar resolver o problema. Ok? É a melhor saída. Se possível, né, como sendo a linha de frente, que todos estejam ganhando nessa história. Lado A e lado B vai estar ganhando do mesmo jeito. Perfeito? Não vá tentando, eu ganho, eu arrebento, a não ser que o relacionamento futuro para você não seja interessante, que eu acho muito difícil. Para empresas é interessante, na nossa vida pessoal é interessante, para todos nós é de grande interesse que a gente continue os relacionamentos e não que a gente barre esses relacionamentos. Então vamos tentar ser diferentes nesse contexto, vamos solucionar o problema, tê-los como nossos amigos, vamos fazer desse conflito e desse problema, vamos achar uma solução para ele. Se possível, uma solução boa, criativa seria ideal, né? Para que todos saiam satisfeitos dessa história. Com toda a certeza, eu digo para vocês que vai ser assim, gratificante, relações futuras, sabe, ganhos futuros, com toda certeza, vão estar aí na mão de vocês, tá bom? Então, eu dei uma pincelada nessa teoria clássica, mas eu vou voltar a ela na próxima aula, teoria clássica, nós vamos falar de outras teorias e vamos dar andamento no nosso curso, tá bom? Gente, mais uma aula chegando ao fim aqui, acho que eu estou até com poucos, tem até alguns minutinhos aqui, né? Mas vamos fechar. Agradeço imensamente todos vocês estarem presentes aqui novamente. Espero de coração que eu esteja ajudando vocês de alguma forma, ao menos a pensar diferente. Porque a ideia de negociação e a ideia da vida pessoal, nas empresas, seja onde for, ela tem que partir primeiro dessa mudança sua na forma de pensar. Se você conseguiu mudar isso em você, você conseguiu entender que não é você ganhar, não é matar o outro, não é partir para cima, não é nada, é que você consegue ser diferente, com toda certeza você já está no caminho certo para ser um grande negociador. Não precisa ser um negociador de uma multinacional, nem lá no exterior, tomara que até seja, com toda certeza. Mas se você não entender como é essa mudança de mentalidade, de você entender que todo mundo precisa ganhar nessa história, que você precisa ser ético, que você precisa pensar estrategicamente como fazer isso através das informações, você vai ver que você nunca mais vai entrar numa briga sem pensar antes. Briga no bom sentido, né? Ou até no mal, mas briga, você não vai entrar lá sem ter as informações necessárias. Então, só de você ter as informações antes de entrar na confusão, você já vai entrar nessa confusão sem usar o sentimento aflorado, que isso já vai ajudar demais, né? Que você não vá lá bravo, nervoso, irritado, né? E que você seja uma pessoa extremamente ética quando fizer tudo isso. Né? Seja honesto, moralmente correto, né? Faça as coisas com lealdade, com dignidade. Com toda certeza vocês vão estar no caminho certo para daqui para frente tocar essa vida de vocês e serem negociadores. Quando eu digo negociador, é uma palavra até grandona, né? Parece coisa de empresa só, mas não é. É você ser um negociador na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, sabe, na sua vida, sei lá, no recreio da sua vida, na sua vida, me fugiu a palavra agora, mas no divertimento seu, que talvez um clube que você frequente, você vai resolver o conflito antes de que esse conflito resolva você. Né? Então, gente, aproveitem, mudem essa concepção. O ser humano, ele tem muito disso, ele enfia uma coisa na cabeça e isso fica gravado no cérebro dele e ele não quer largar. Largue conceitos antigos que você tem, pense nisso. Eu estou mudando agora, antes de eu partir para qualquer coisa, antes de eu brigar com qualquer coisa, surgiu o conflito, pense em tudo que eu falei para vocês em todas essas aulas. Com toda certeza o conflito de vocês vai ser extremamente pequeno e vocês vão achar uma solução muito legal. Tá bom?
Gente, obrigado. Fiquem com Deus.